100 dias para o Enem. Partiu mais uma resolução, pessoal? Nessa questão bem interessante do ano passado, nós devemos analisar H9, que trata sobre compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos e do fluxo de energia. E essa questão relacionando o metabolismo dos procariontes fala a respeito dos ciclos do nitrogênio e do carbono. E é interessante que você consiga correlacioná-los de uma perspectiva interdisciplinar, como o próprio comando já demonstra. Em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox? Então você já deve ativar uma luzinha na sua cabeça, lembrando sobre essas transformações. Como é que ocorre nos procariontes nitrificantes? Pessoal, é sugestivo, certo? Se são os procariontes nitrificantes, então o que vai acontecer aqui é exatamente o processo de nitrificação. Aí eu te pergunto, o que exatamente é uma nitrificação? Para além dos conceitos clássicos que você entende como transferências de elétrons, seja ganho ou perda, eu quero que você entenda exatamente uma maneira prática da gente identificar se ocorreu uma oxidação ou uma redução. Primeiro de tudo, em casos de uma oxidação, eu preciso que você analise que a espécie vai ganhar oxigênio ou então ela vai perder hidrogênio. Já no processo de redução, é o contrário. Ou a espécie perde oxigênio, ou ela ganha hidrogênio, respectivamente, os meios aeróbio e anaeróbio. Bem aqui, na primeira figura, nós temos o número 1, que indica que os procariontes fixadores de nitrogênio vão converter nitrogênio, N2, molecular, em amônia, NH3. Eu descrevi aqui para vocês esse processo de fixação em 3 cenários. Nos continentes, eles ocorrem através da associação de bactérias do gênero Rhizobium com as leguminosas. Beleza? Nos oceanos, através das cianobactérias. E ainda existe a associação física, que ela é direta, que vai transformar nitrogênio em nitrato. E isso ocorre mediante a ação de descargas elétricas, ou seja, raios. Só que nós devemos dar enfoque exatamente nessa fixação nos continentes. Agora, o que é importante é você identificar as etapas de uma maneira não decorativa, mas entender do que se tratam. Por exemplo, o processo de fixação parte do gás nitrogênio, que o NOx é 0, para o NOx da amônia sendo menos 3. Observa só, o que foi que aconteceu com o NOx? Ele reduziu, certo? Então isso aqui claramente se trata de um processo de redução. Gabriel, mas como é que eu posso identificar isso de maneira prática sem apelar para o NOx? É simples. Observa só. O que é que tem diferente entre o nitrogênio e a amônia? A presença desses hidrogênios aqui. E o que foi que eu falei para vocês? Se a espécie química ganha hidrogênios, então ela reduz. Redução. Isso, mano. Agora sim, a gente vai para o processo de nitrificação. E ele é dividido em 2 subetapas, nitrosação e nitratação. Cada uma dessas etapas é realizada por um tipo específico de bactéria. No entanto, memorizá-las não seria útil aqui, beleza? O que é mais importante é você entender as etapas. Agora, se a gente vai da amônia para o nitrito no processo de nitrosação, nós iríamos o NOx em menos 3 para mais 3. Observa só, o que aconteceu aqui? Um aumento do NOx. Se houve um aumento do NOx, isso aqui é uma oxidação. Tem outra forma, Gabriel? Claro que tem. Observa que antes a gente tinha amônia, NH3, e depois a gente foi para nitrito. Afinal de contas, a amônia é muito tóxica e não seria viável. Observa que agora nós temos oxigênios junto ao nitrogênio. O que foi que eu disse? Se a espécie reage com oxigênios, elas estão oxidando, beleza? Por fim, nós temos aqui a segunda subetapa,
do processo de nitrificação, que se trata de uma nitratação. Aqui a gente vai do NOx mais 3 para o NOx mais 5. Também é um processo que houve o aumento do NOx. E como você pode ver, antes aqui o nitrogênio estava junto com 2 oxigênios, e agora está junto com 3. Significa que ele oxidou mais ainda. Então, com certeza, isso também é um processo oxidativo. Acenda a luz na sua cabeça novamente. O comando nos falou sobre uma transformação redox que teria acontecido nos procariontes nitrificantes. Nós já sabemos que a nitrificação como um todo é um processo de oxidação. Então, nós devemos encontrar dentro do ciclo do carbono uma etapa que também é um processo de oxidação. E por fim, nós teríamos aqui, dentro do ciclo do nitrogênio, a desnitrificação, que pega essa espécie, o nitrato, NO3-, e reconverte em nitrogênio. Neste caso, o seu NOx iria de mais 5 para 0 novamente. Afinal de contas, substâncias simples possuem NOx zero. Observe só, isso aqui aconteceu mediante uma redução do NOx. Mas se eu quiser identificar de maneira prática, é só observar que antes tinha esses oxigênios e agora a espécie está apenas com o nitrogênio, o N tripla N. Ou seja, ele perdeu oxigênios. Então, essa etapa se trata de uma redução. Ok? E aqui no gráfico, eles apontaram esses números, tanto 1 como 2. Olha só, procariontes nitrificantes vão converter a amônia em nitrito, nitrosação, e amônia em nitrato. Depois, ali no processo que a gente conhece por nitratação, beleza? E por último, a gente tem, através da ação das pseudomonas desnitrificantes, esse nitrato sendo reconvertido em gás nitrogênio. Agora, quando a gente vai analisar a ação dos procariontes no ciclo do carbono, a gente tem as etapas 3, 4 e 5. Na etapa 3, o que ele fala? Procariontes fotossintetizantes fixam CO2. Esse é um termo interessante e que vocês devem ter bastante atenção. Quando ele fala a respeito sobre fixação de carbono, você deve levar em consideração que ele está se referindo ao processo de fotossíntese. Beleza? Ok. Primeiro, procariontes fotossintetizantes fazem esse trabalho. Se a gente está fixando carbono, então a gente vai da matéria inorgânica para a matéria orgânica. Então, vamos utilizar o dióxido de carbono, cujos carbonos vão ser utilizados depois para a constituição da molécula de glicose. Assim como na etapa 4. Só que aí já seriam as plantas que fariam esse processo de fixação. E o interessante é vocês analisarem o NOx aqui nela. O NOx do carbono nessa espécie seria mais 4, e consequentemente nessa aqui também. Só relembrando rapidamente, o NOx padrão do oxigênio é menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. E para cancelar, resultar em 0, o NOx do carbono teria que ser mais 4 também. Passando para o NOx da glicose, que seria 0. Ou seja, aqui houve uma diminuição do valor do NOx, do número de oxidação. Mas se eu quisesse simplesmente identificar de maneira prática, você verá que aqui ele reagiu tanto com oxigênios como hidrogênios. No entanto, a quantidade de hidrogênios que ele reagiu foi bem maior. Então, consequentemente, o que vai prevalecer nesses processos aqui é justamente a redução. E por último, a gente tem a etapa 5, que fala sobre como procariontes decompositores convertem o carbono fixado, ou seja, o carbono da glicose, novamente em CO2. Não é à toa que eles fazem a ciclagem da matéria. Agora, ao contrário, o NOx da glicose aqui, cujo carbono é 0, vai partir para mais 4, que é o CO2. O NOx está aumentando. Logo, esse é um processo de oxidação. Então, pessoal, nós tínhamos que achar uma similaridade dentro do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio. Exatamente na etapa 5, que acontece
o mesmo processo que aconteceu na etapa de nitrificação, executada pelos procariontes nitrificantes, que é essa oxidação. Observem só, aqui o NOx foi de 0 para mais 4. E lá no processo de nitrificação, que era dividido em duas subetapas, nós temos na nitrosação amônia com NOx menos 3 partindo para nitrito com NOx mais 3, e depois o nitrato de NOx mais 3 partindo, ou melhor, o nitrito de NOx mais 3 partindo para o nitrato de NOx mais 5. Então, como vocês podem ver, tanto na etapa 5 do ciclo do carbono, como nessa etapa aqui, que o comando tinha mencionado, houve aumento do NOx. Exatamente por isso que o gabarito da nossa questão vai ser a letra E. Até a próxima!